Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Agradecer também o convite para estar aqui. Acho que é importante que a gente esteja olhando um pouco para frente, para as propostas, né? Mas eu concordo aqui com a pergunta colocada, que, enfim, para fazer isso, é inevitável também que a gente volte em alguns erros e acertos do passado para formular, para ajudar a formular um programa, né? Eu acho que já está claro, pelo menos, ou pelo menos para a maioria de nós aqui, o que não deve ser feito, né? E aí, o que eu quero dizer com isso, acho que a gente está vindo de 2 anos de tentativas sucessivas de resolver um problema fiscal por meio de uma estratégia que tem aprofundado a crise econômica e esse mesmo problema fiscal, também, enfim, sucateado o nosso estado de bem-estar social e serviços públicos, para colher basicamente impopularidade e, ao mesmo tempo, nenhuma solução, ou não aparecem os sinais dessa confiança e dessa retomada do investimento privado que era vendida, né, durante todo esse processo. Então, já está claro que isso não é, né? Então, vamos começar a descartar algumas coisas aqui, seja do ponto de vista da retomada de curto prazo, mas também do modelo de crescimento, e eu quero falar um pouco sobre isso no final. Também me parece que já está claro, e aí eu não tenho tanta certeza assim, mas que essa estratégia de tentar incentivar os setores da indústria ou de outros setores da economia brasileira, por meio da redução de impostos, feita de forma um pouco sem contrapartida e demasiado generosa, como foi feito durante o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, também ela mesma agora considera que não é uma boa estratégia. A gente não tem como garantir que esse tipo de incentivo se torne investimento, ainda mais no meio de uma crise, no meio de uma recessão, quando as firmas e as empresas não têm nenhum incentivo, né, para comprar máquinas e expandir a capacidade produtiva, então elas acabam transformando esse tipo de incentivo em uma margem de lucro maior, e isso também não funcionou, ou pelo menos não parece estar funcionando. E aí não é só Brasil, eu acho que esse é um debate, inclusive, que está acontecendo no mundo inteiro. Foi um dos pontos de atrito na campanha eleitoral francesa nesse momento, foi um dos pontos de atrito na campanha, no debate eleitoral norte-americano, há pouco tempo atrás. Então, essa ideia de que, ao dar incentivos para quem está em cima, você acaba beneficiando a sociedade inteira, né, que é um pouco o fundamento do chamado trickle-down economics, que é essa ideia de cima para baixo, né, você incentiva lá o grande empresário, etc., e que isso vai gotejando para todo quem está embaixo, porque se gera empregos e tal. Isso vem sendo criticado, aliás, há muito tempo. Era o programa, conhecidamente, do Partido Republicano nos Estados Unidos. Nunca foi pensado como progressista e como desenvolvimentista, ou o que quer que você queira chamar, em nenhum país do mundo. Então, acho que a gente talvez já esteja chegando no consenso de que isso também não é bom, né? Ou, pelo menos, esse tipo de política industrial, que, no fundo, não foi uma política industrial, não foi uma política ativa, planejada, pensada. Ela começou como foi desenhada assim e foi estendida para os setores que conseguiram, de alguma maneira, seja porque financiam campanhas, seja porque tem outro tipo de poder dentro das várias esferas do Congresso, etc., e do governo, do Executivo, conquistar esses incentivos sem muita contrapartida. Então, até alivio a presidenta Dilma Rousseff, que faz autocrítica, mas tampouco acho que a culpa é toda dela, no sentido de que parece que mais e mais setores foram ganhando esses incentivos sem estarem no plano inicial. Tá? Tirando, então, essas duas possibilidades, e voltando um pouco para trás, né,
o que a gente sabe que deu certo? E o que a gente, por outro lado, não fez, né? O que deu certo, eu diria, e aí, respondendo um pouco a pergunta aqui do Sérgio, né? É claro que houve um momento de cenário internacional positivo nos anos 2000 e houve um momento de cenário internacional mais desfavorável a partir de 2012. Né? Isso é um fato e eu acho que isso entra em jogo em diferentes formas na hora da gente fazer essas propostas. No entanto, eu tampouco acho que aquele crescimento que a gente teve nos anos 2000 foram todos fruto da sorte e nem que essa crise ou o que aconteceu foram todos azar. Né? Houve políticas. E eu quero voltar nas boas. Tá? Eu acho que no período entre 2005 e 2010, a gente teve basicamente 3 pilares do crescimento econômico, ou do nosso modelo macroeconômico de crescimento, e aí pensando, é claro que ajudados pelo cenário de fora. Tá? Então a pergunta é se esses pilares poderiam existir num cenário diferente. Né? Mas quais pilares eram esses? Então, primeiro, o investimento em infraestrutura. Então, assim que começou o PAC, com o PAC 1, o PAC 2, né, os investimentos públicos, não só a infraestrutura, mas os investimentos públicos eram um desses pilares. Foi um pilar que, em alguma medida, foi abandonado a partir de 2011, não só no ajuste fiscal, que aconteceu em 2011, da qual poucas pessoas lembram, mas também porque se optou, não sei se se optou, por outro tipo de regime. Então, não só havia concessões, como também havia essas desonerações, incentivos, para que o setor privado tomasse, né, a iniciativa de tais investimentos. O outro pilar foi o acesso ao crédito, que acompanhou essa trajetória de crescimento e ajudou a massificar, né, o próprio estímulo ao consumo, que estava sendo dado também de outra fórmula, e ajudou-nos a sair da crise internacional de 2008, mas que eu considero que ele é um pilar que só funciona quando as outras coisas estão acontecendo e estão dando certo também, ou seja, quando há emprego, quando há renda, né, e aí não há o menor problema em que o crédito caminhe junto. No entanto, me parece que esse não é um pilar que pode ser pensado como um pilar de retomada. Acho que o Ricardo já apontou um pouco nessa direção. Talvez existam alguns lugares em que haja uma demanda reprimida por crédito, mas, enfim, o que me parece hoje é que está sobrando um pouco dinheiro até no BNDES e não há muita demanda por esse tipo de crédito para financiamento de longo prazo. O terceiro pilar, que é esse sim, eu acho que tem tudo a ver com o tipo de país que a gente tem, além do pilar dos investimentos em infraestrutura, é o pilar da distribuição de renda enquanto motor do mercado interno. Ou seja, esse eu acho que o presidente Lula costuma repetir, e de fato parece ter sido um motor muito importante do tipo de crescimento que a gente teve entre 2005 e 2010, que não foi apenas de redução da pobreza via transferências de renda e, com isso, inclusão no mercado de consumo. Não foi só isso. Acho que esse movimento, ou esse processo de distribuição de renda, ele um pouco se autorreforçou da seguinte forma. Então, quando você faz políticas, incluindo o aumento do salário mínimo, né, valorização do salário mínimo e as transferências de renda, etc., que incluem uma parte da população no mercado de consumo, e essa população também consome determinados tipos de serviços, passa a poder sair para ir ao restaurante, passa a poder, enfim, incluir na sua cesta de consumo coisas que não são consideradas essenciais, né, mas que agora passam a poder ser consumidas. Esse tipo de setor, então daí, por exemplo, um dos que mais cresceu nesse período, serviços pessoais e de beleza, então salão de beleza, alimentação fora de casa, né, uma série de setores que passam a crescer com essa demanda, e são setores que também empregam muito, cujo principal, né, basicamente
baseados em trabalho, em mão de obra, e uma mão de obra que também é relativamente menos qualificada ou educada, com salários menores do que o salário médio da economia. Isso, por sua vez, reforça o quê? O fato de que esses trabalhadores que estavam nesses setores, que estavam empregando mais, estavam ganhando salários mais altos e aproximando os seus salários do salário médio e dos salários dos trabalhadores do topo da distribuição de renda. Essa redução da diferença entre o salário da base e o salário médio, né, que, aliás, levantou tantos questionamentos, o fato dos trabalhadores domésticos estarem vendo seus salários crescendo em relação ao salário do patrão, né? Isso, no fundo, faz parte desse mesmo processo que é de uma redução da dispersão salarial, ou seja, da diferença entre o salário de quem está embaixo e o salário de quem está no meio. Isso autorreforça o mesmo processo de crescimento, porque aí você tem cada vez, então, mais gente querendo consumir essas coisas e esses setores crescendo mais ainda, etc., que foi basicamente a natureza do nosso processo. Não foi tanto um processo de que se aumentou a parcela dos salários na renda, que aumentou pouco. Foi um processo que aumentou os salários de quem estava embaixo no mercado de trabalho em relação aos salários de quem está ali no meio. Tá? Tampouco foi um processo de distribuição de renda que reduziu a parcela da renda de quem está no topo. Então, não foi um processo, por exemplo, que reduziu a parcela da renda do 1% mais rico da população. Nem o 5% mais rico da população. Então, isso é algo que, inclusive, a gente tem que falar agora, pensando em como sustentar um modelo desse tipo. Isso é essencial, né? Tratar dessa parte da distribuição de renda como motor. Então, esses 3 pilares aí funcionaram e foram ajudados por um cenário externo. Por quê? Porque eles também eles apresentam ou levam a desafios. Limites. Que tipo de limite? Aí eu acho que não é o caso de, não, é um modelo liderado por consumo, que está fadado ao fracasso. Não é verdade, no sentido de que esse período também foi caracterizado por um investimento privado que subiu em relação ao total do PIB, uma parcela do investimento subiu no total do PIB, o que significa que ela cresceu mais. O investimento privado cresceu até mais do que o consumo, se a gente compara o crescimento acumulado em todo esse período em termos reais. Ou seja, quando há consumo, o mercado interno se dinamizou, houve também um ciclo de investimentos muito favorável, né? Como se espera numa economia que tem algum grau de ociosidade ou de capacidade ociosa. Então, o que são os limites? Os limites são... Bom, se de um lado esse processo de distribuição de renda, de crescimento de salários, né, ele é virtuoso e leva a esse consumo maior, dinamiza setores que, por sua vez, investem. Do outro, ele é um processo que tende a gerar inflação de serviços, em especial. Por quê? Porque os setores de serviços que empregam muito, cujo principal custo é mão de obra, é trabalho, que não sofrem concorrência internacional, portanto, conseguem repassar aumento dos seus custos para preço, respondem repassando para preço esse aumento de salários desses trabalhadores menos qualificados que estavam vendo seus salários crescendo. Então, o que aconteceu nesse período inteiro? A inflação de serviços ela ficou acima da inflação do Índice Geral de Preços, né, do IPCA, usado para a meta de inflação, persistentemente ao longo desse período inteiro, entre 2005 e até 2015, até essa crise derrubar a inflação de serviços, porque derrubou também esse processo de redistribuição de renda, o próprio crescimento dos salários, etc. Como é que você conseguiu controlar a inflação, então, nesse cenário? Você foi ajudado pela apreciação da taxa de câmbio, ou seja, a entrada de capital, esse cenário externo favorável, a entrada de capital no país, que por sua vez leva a uma oferta de dólares maior aqui, gerou uma queda, né, sem nenhuma intervenção, foi apreciando a moeda brasileira, ou seja, trazendo uma baixa do dólar, né, o que ajuda a controlar outros preços da economia, os custos de importados, os custos de insumos importados, das empresas, etc. Então, se de um lado você tinha essa inflação de serviços acelerando, do outro você tinha uns preços livres, chamados preços livres, etc., de
bens industriais e outros sendo segurados aqui, com um custo alto, que é uma falta de competitividade das nossas empresas em relação àquelas do resto do mundo. Isso já também era um desafio. Ou seja, você gerava uma inflação de serviços, você controlava a inflação geral, você precisava do dólar baixo para controlar os outros componentes para que a inflação não saísse, não saísse totalmente da meta, e você, ao mesmo tempo, gerava um déficit comercial em que as empresas brasileiras, o setor de serviços crescia, mas a indústria não estava conseguindo competir lá fora. Você corrigiu isso como? Você tentou corrigir de um jeito que, a meu ver, não deu certo. Então, você tentou mudar de modelo. Provocar, de algum grau, baixar a taxa de juros de forma rápida, levar a uma alta do dólar, que tornasse a nossa indústria mais competitiva, e aí começou a dar todos esses outros incentivos para a indústria, e nada disso funcionou. Aí a gente pode discutir se é porque também a crise global entra numa segunda fase ruim, então o comércio internacional cai, a Europa entra numa crise em 2012, mas o fato é que, a meu ver, não deu certo essa tentativa de reorientar para fora o nosso modelo de crescimento e abandonar o próprio investimento público, abandonar... Aí dou um desconto para o Minha Casa Minha Vida, que foi uma outra forma de investimento público que começou nesse momento. Mas o PAC, enfim, começa a ter cada vez uma percentual maior no PIB e o mesmo vale para outros investimentos. Menor. Mas o que a gente podia ter feito? E aí eu acho que, para começar a concluir, né, o que é esse programa, então? Esse programa é um programa que restabelece, que resgata alguns desses pilares. Eu acho que o pilar da distribuição de renda como forma de dinamizar o mercado interno, ele é um pilar que tem tudo a ver com um país continental como o nosso. Eu acho que faz mais sentido do que imaginar que a gente vai se tornar Bangladesh e competir em mercados de manufaturados que exigem salários baixíssimos para conseguir, ou competir com o Vietnã, quer dizer, ter uma inserção externa desse tipo. Acho que isso não faz muito sentido, inclusive num modelo democrático. Como é que você resolve que você vai desvalorizar a taxa de câmbio ao ponto de levar a gente para conseguir competir com esse tipo de país, nesse tipo de indústria, né? Então faz sentido um processo de mercado interno. No entanto, a gente não pode cair nesses problemas que a gente caiu antes. Faz sentido também um processo de investimento em infraestrutura, e aí como é que você financia? Eu acho que é a grande questão, mas, a meu ver, há espaço para um programa temporário ou de curto prazo de elevação da carga tributária, contanto que essa elevação da carga tributária se dê sobre aqueles que hoje não pagam impostos, que têm 65% de seus rendimentos isentos de tributação, ou seja, os 5% mais ricos da população. Então, o imposto sobre dividendos é aquele com maior potencial arrecadatório, né? E que foi uma isenção conquistada em 1995, não foi sempre assim. O Brasil é uma jabuticaba nesse ponto de vista, e que poderia ser uma primeira proposta na agenda, ok? Sobre dividendos distribuídos, ou lucros distribuídos aos acionistas, para financiar, e aí isso possibilitaria uma retomada dos investimentos públicos como motor, mas que poderia depois ser aí seguida de uma reforma tributária que reduzisse também impostos sobre o consumo e sobre alguns elos da produção que hoje pagam demais. Então, acho que é um processo que tem que vir primeiro com o aumento da carga, porque estamos precisando, até por razões políticas, resolver esse déficit de forma imediata. Carga sobre quem? Sobre aqueles que hoje não pagam. Então, tem vários tipos de tributação para isso. E depois você reduziria progressivamente a carga tributária em cima dos que muito pagam em relação ao que ganham, ou seja, os consumidores e os pequenos produtores, né?
Além dessa reforma tributária e desse investimento em infraestrutura, a política industrial, ela também nos ajudaria a suprir aquele limite ou aquele desafio de tornar a indústria, enfim, o déficit comercial que viria junto de uma estratégia de crescimento desse tipo, né, inclusiva, como a que a gente teve em 2005 e 2010. Então, se a gente não vai contar com esse período favorável em que o preço de petróleo, o preço dos minérios está subindo de forma contínua, como subiu naquele período, o que nos alivia esse tipo de restrição, né, chamada restrição externa, a gente tem que contar com alguma outra coisa. Se não é para a gente se tornar Bangladesh, então o que, que é? E aí eu acho que a política industrial é sim um elemento essencial. Mas aí uma política industrial que escolha aquilo que a gente quer ter na nossa estrutura industrial e não que responda às pressões de setores que, de repente, já estão moribundos e que talvez não façam parte desse plano de longo prazo. Ou seja, uma política industrial que é ativa e não passiva. Tá? Isso eu acho que faz parte também desses pilares. Então, resumindo, investimento em infraestrutura, uma reforma tributária, uma política industrial e, claro, os serviços públicos, o estado de bem-estar social, e aí eu concordo inteiramente com o Ricardo, e acrescento que esses serviços públicos, inclusive se a gente vai e leva isso para uma reforma urbana, transporte público, etc., ajudam aquela inflação de serviços a não acelerar. Por quê? Porque você está dando serviços públicos e está dando bens públicos que, ao invés de ou seja, que limitam o próprio desejo, as aspirações dos trabalhadores por crescimento dos salários nominais, monetários. Porque você está ganhando salário sem precisar aumentar o valor nominal do seu salário. Você está ganhando poder de compra. Né? Então, é algo que complementa, inclusive, que ajuda no processo de controle de uma inflação num período como esse. Bens públicos ajudam, não atrapalham. Com isso eu concluo. Eu acho que esses 4 eixos são os eixos que a gente devia trabalhar com bastante atenção para um programa que tem um apelo popular. Né? Obrigado.